Bem-vindo ao nosso episódio 2 e hoje eu vou te mostrar, antes de te apresentar as principais distorções cognitivas, não necessariamente as principais, mas algumas delas, eu quero te mostrar primeiro como que a gente forma uma crença, como que a gente forma uma interpretação das situações, do mundo e de tudo que a gente vive. Eu citei no vídeo anterior para vocês um exemplo, para quem assistiu o vídeo completo, onde eu fiz a seguinte pergunta: você já reparou que duas pessoas, quando a gente pegar duas pessoas e fizer uma comparação de uma mesma situação, elas vão ter interpretações diferentes? Por exemplo, vamos supor que duas pessoas fazem uma mesma prova, uma mesma avaliação. Seja numa faculdade, na escola, vamos pensar que duas pessoas fizeram uma prova, tudo bem? Uma pessoa e a outra tiraram a mesma nota. E vamos supor que essa nota foi abaixo da média, ou seja, foi uma nota vermelha. Uma pessoa pode pensar o seguinte: eu sou um fracasso, eu não vou dar conta, isso não é pra mim, ah lá, tá vendo? Eu sou ruim mesmo. Enquanto a outra pessoa pode pensar o seguinte: eu ainda tô aprendendo, tá tudo bem, eu vou conseguir, não foi dessa vez. O que influencia para que essas duas pessoas, diante da mesma situação e do mesmo resultado, tenham pensamentos diferentes sobre aquilo e, consequentemente, pensamentos diferentes e comportamentos diferentes. E a gente está aqui nesse vídeo hoje para entender sobre isso. Primeiro é importante a gente entender como que o nosso cérebro aprende e significa as coisas. O nosso cérebro aprende por alguns conceitos chaves muito importantes, entre eles repetição, emoção, sobrevivência e associação. E nós vamos destrinchar isso ao longo deste episódio. Mas antes é importante você entender o seguinte: o seu cérebro vai sempre estar se fazendo a seguinte pergunta: isso é seguro ou perigoso para mim? E quando nós vamos nos formando desde a nossa infância, nós vamos criando conceitos. Quando, por exemplo, vamos supor que uma criancinha põe o dedo em alguma coisa e queima, ou põe o dedo numa tomada e leva um choque, ela tem uma associação da experiência com a emoção, de uma forma intensa. Doeu, machucou. Então ela tem um comportamento reflexo de tirar a mãozinha dali e aquilo marca. Quando marca, passado um tempo, quando aquela criança vê a tomada ou vê o fogo, ela pode falar dodói, ela pode falar machuca, ela pode falar perigoso, não sei, mas ela vai associar aquilo de acordo com a experiência aliada à emoção e vai cristalizar essa memória como algo que é perigoso. E isso é de fato um sistema evolutivo de defesa do nosso próprio organismo, da nossa espécie, para nossa própria proteção. Imagina se a gente sempre colocasse a mão em algo quente ou algo que machuca e esquecesse. A gente ia fazer aquilo repetidas vezes porque a gente não ia se lembrar. Nós vamos ter estruturas no nosso cérebro que vão ser responsáveis pela formação dessas memórias. Existem muitos processos que envolvem isso, não são só essas estruturas isoladas. Mas eu estou trazendo aqui neste contexto como estruturas principais, que seriam aqui mais ou menos 21 e 22, 21 e 22. Então essa parte central aqui, tá? Que seria hipocampo e amígdala. O hipocampo vai funcionar como se fosse a biblioteca do cérebro. Então, ele vai juntando, eu sou muito didática, ele vai juntando, ajudando no processo da consolidação das memórias. Então, ele é como se fosse a biblioteca do cérebro. E ele vai ajudando a gente a encher o nosso conteúdo ali dentro.
E aí, claro, que vai ter todo um processo de informações que são importantes e são fixadas, todo um processo envolvendo neuroplasticidade, porque imagina também se a gente armazenasse e guardasse tudo a todo tempo, a gente ia enlouquecer, né? Então existe todo um sistema que filtra, que organiza tudo isso. Mas o que você precisa saber a princípio? O hipocampo é como se fosse a biblioteca do cérebro, tá? Ele contribui no processo da formação da memória. E a amígdala vai ser um dos principais identificadores de ameaça. Então ela liga o nosso sistema de alerta. É como se ela falasse assim, opa, isso aqui é perigoso, tudo bem? E além de todo esse processo, dessa construção de memórias e aprendizados que a gente vai fazendo ao longo da vida, nós temos a neuroplasticidade. O que vai ser a neuroplasticidade? Ela vai ser o processo onde o cérebro vai consolidando informações, vai fortalecendo essas informações, principalmente também a partir da repetição. Ou seja, quanto mais uma interpretação é repetida, mais automática ela pode se tornar. Pode estar parecendo um pouco complicado agora, mas eu vou facilitar para você daqui para frente, tudo bem? Então, como que isso tudo vira crença, tá? É importante a gente lembrar que o cérebro registra interpretação, ok? Sentidos e conclusões. E aí nós temos na psicologia, dentro da terapia cognitivo-comportamental, um dos principais autores, que é o Aaron Beck, e ele vai dizer que a TCC se dedica a entender como que o indivíduo vai consolidar uma interpretação sobre si, sobre os outros e sobre o mundo e o futuro. Mas antes da gente aprofundar nisso, eu queria te trazer um ponto muito interessante. Por que esse vídeo é importante para você? Ele é importante para te tirar do piloto automático, para que você entenda que existe um porquê para você pensar o que você pensa, sentir o que você sente e se comportar como você se comporta. E eu quero retomar um conceito interessante. Lembra que eu falei das duas pessoas fazendo uma avaliação e tendo crenças e opiniões diferentes, né? De acordo com aquilo. Vamos supor que, e aqui eu não estou necessariamente falando só de infância, mas é para ficar didático, para vocês entenderem, tá? Vamos supor que lá na infância, uma dessas crianças que falou que era, uma dessas pessoas que falou que era incapaz, que não dava conta, que não era boa mesmo, vamos supor que ela cresceu em um ambiente em que quando ela tirava um 7, os pais ou os responsáveis falavam assim, tem que melhorar, né? A gente tá pagando uma escola cara, desse jeito não dá, como que você tira só a média? E aí quando a criança tira 10, o familiar, o cuidador já fala, foi um 10, mas vamos ver as próximas, né? Vamos ver se vai manter esse 10. Ou vamos supor quando é um vermelho mesmo, a pessoa tira um 4, 5, fala, meu Deus, que absurdo, tô pagando uma escola cara, mas como assim? Então tá sempre no nível da crítica. O que aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa vai assimilando pra dentro de si? Lembra da repetição que eu falei antes? Incapacidade, desvalor, incompetência, desaprovação e por aí vai, tá? Mas vocês vão entender melhor daqui pra frente. Então, eu até anotei aqui pra gente conversar sobre, porque eu achei muito interessante. Quando a gente vai olhar para essa teoria do Aaron Beck e para essa dinâmica da terapia cognitivo-comportamental, e a gente pensa na tríade cognitiva, como que eu vejo a mim, os outros, o mundo e o futuro, quando eu olho para essa situação, dessa constante avaliação, desse feedback bem incisivo, bem negativo, essa cobrança muito intensa, sempre pro lado da produtividade, nesse sentido de você não deu conta, vamos ver se isso vai se manter, mas isso aqui não tá bom. Quando a gente olha pro eu, como eu avalio a mim mesmo, a gente pode colocar, sou incapaz. Como que eu posso colocar as pessoas, o mundo, o entorno ali? As pessoas machucam, as pessoas me cobram, nunca sou o suficiente para as pessoas. E como que a gente pode colocar o futuro? Nada vai dar certo.
É claro, gente, que não é uma situação isolada ou simplesmente algo lá da infância que vai estabelecer isso. Isso é um exemplo didático para você entender aonde eu quero chegar com o meu raciocínio, tudo bem? E aí, dentro da terapia cognitivo-comportamental, nós vamos ter níveis cognitivos. Então, nós vamos ter pensamentos automáticos, calma que eu vou explicar, crenças intermediárias e crenças centrais ou nucleares. Vai aparecer uma imagem que vai cobrir o meu rosto agora, nesse momento, para que eu consiga, ao mesmo tempo que eu estou aqui olhando essa imagem e te explicando, para que você também veja, tudo bem? Então eu vou abrir essa imagem aqui com vocês. Ela é uma árvore que simboliza os níveis da cognição. Eu nem sei se vai precisar necessariamente tampar, eu vou ver se eu consigo dividir, mas eu vou ver como que vai ficar na edição, tá? Então, os pensamentos automáticos é como se ficasse ali no topo da árvore, como se fossem as folhas. Ou seja, a gente identifica rapidinho, né? A gente consegue ver. As crenças intermediárias vão ser ali o tronco, é algo que está no meio do caminho e que também vai ter uma influência ali nesses pensamentos automáticos. Já as crenças centrais ou nucleares, como a gente chama, vai ser a raiz. É algo profundo, como eu vou me conceitualizando ao longo do tempo. Então, eu escrevi aqui um esquema para a gente pensar um pouco sobre isso. Eu quero começar lá da crença nuclear, tá? Lá da crença central e ir subindo para vocês entenderem. Muita gente faz o contrário, mas eu acho menos didático. Porque para você entender mesmo como essas coisas acontecem, eu gosto de começar no que está lá embaixo. Tá? Então, quando a gente olha para as crenças centrais, vamos supor que a pessoa, ela vai formar uma ideia sobre a identidade dela. É algo muito enraizado, é algo muito solidificado, muito fortalecido. Então, vamos supor que essa pessoa formou uma ideia de identidade com frases, por exemplo, sou inadequado, não sou suficiente, sou incapaz. Essa pessoa tem uma percepção muito forte de incapacidade. Quando a gente subir e a gente for olhar as crenças intermediárias dessa pessoa, que vão ser o quê? Regras e pressupostos dela em tudo o que ela for fazer na vida. É mais ou menos uma dinâmica que diz assim, se tananã, 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 então tananã, tananã, tananã. E aí vocês vão entender. Por exemplo, dentro dessas crenças nucleares e centrais, quais seriam as crenças intermediárias? Se eu errar, então vão me rejeitar. Então vou passar vergonha. Então não serei bom o suficiente. Então vou perder uma oportunidade muito importante. Podem ter, por exemplo, outras crenças intermediárias, como preciso agradar para ser amado. Se não for simpático o tempo todo, não vão gostar de mim. Vou ficar sozinho. Então, isso são as crenças intermediárias. E eu já vou entrar lá nas distorções. Mas para fazer isso, nos episódios das próximas semanas, você precisa entender isso aqui que eu estou te explicando. Tudo bem? Vai fazer sentido e vai encaixar, tá? E aí, quando a gente sobe um pouquinho mais, lá para pensamentos automáticos, que são rápidos, espontâneos e muitas vezes aparecem sem que a gente perceba. É muito comum na psicoterapia, quando a gente pede um RPD, registro de pensamentos disfuncionais, registro de pensamentos automáticos, as pessoas têm dificuldade de fazer, por quê? Porque você não tem o hábito de parar para pensar, observar e pôr atenção no que você está pensando. Tanto que muitas vezes, quando a gente passa um exercício de escrita, um exercício de autoobservação ou RPD, como eu citei, as pessoas sentem dificuldade, mas também quando elas põem em prática, elas falam assim, nossa, eu não estava vendo que eu pensava as coisas como eu penso. E aí eu te faço essa pergunta, você já parou para observar os seus pensamentos, o que você pensa ao longo do dia? Provavelmente eu acredito que não. Então, quando a gente for olhar para todo esse esquema,
E a gente pensar aqui, né, que eu estava no raciocínio seguinte ali, sobre o erro, sobre inadequação. A gente pode pensar em pensamentos automáticos, como, por exemplo, a pessoa vai pensar, ele vai ficar bravo comigo se eu não corresponder àquela expectativa. Eu vou fracassar, não vai dar certo. Meu Deus, isso aqui vai sair tudo errado. Não vou dar conta. Então, eles vêm. Percebe que está tudo muito alinhado, essa árvore, eu quero voltar nela. Esta árvore, ela é grande, cheia de raízes e cheia de folhas. Então, a gente tem, sim, uma crença central que ela é mais consolidada. Lógico, ela vai ser mais um conteúdo mais unidirecional, eu diria, algo mais assim, unificado, como você vê a sua identidade, como você se percebe. E aí a gente vai subindo e a gente vai tendo muitas crenças intermediárias dependendo das situações, a partir de como a gente se enxerga ali na nossa identidade. E isso também vai gerando concepções e pensamentos naquelas situações, certo? E sim, gente, tem a parte positiva disso. Lembra que eu estava explicando da consolidação da memória, do que a gente aprende, das estruturas principais que eu citei? Vocês não precisam se preocupar com esses nomes, ou como que funciona isso, por que sistema passa, enfim, quais são as outras estruturas que estão envolvidas. Eu só citei para vocês entenderem que existe uma base real, sólida. Neuroplasticidade, pensamento, são conteúdos passando dentro de neurônios. São sinapses, informação de um neurônio para o outro, e aquilo vai acontecendo dentro do seu cérebro. Não é algo tão abstrato assim, percebe? E a gente não dá tanta atenção. E aí, qual que vai ser a parte boa de tudo isso? Vocês já imaginaram se a gente, igual eu falei da questão de machucar a mão, de ver uma coisa e associar como perigosa, né? Então a gente tem experiências associadas a memórias e aquilo marca, ou a repetição daquilo por muitas vezes, que também vai marcando. Vocês já pensaram se a gente desaprendesse rapidamente algo que a gente já consolidou? Como que seria a nossa vida no mundo? Se você esquecesse rapidamente que o fogo queima, se você não guardasse nada do que você aprende, se você fosse construindo ao longo da vida os seus conceitos, os seus pensamentos, as suas crenças, e você rapidamente esquecesse ou mudasse. Então, isso tem um sentido positivo de defesa do nosso organismo, de proteção, de formar quem a gente é, o que a gente pensa. Mas quando isso começa a ficar disfuncional? Quando eu começo a distorcer o mundo para que ele caiba na minha crença e não olho para a realidade das coisas. Eu distorço para que aquilo entre. E eu vou explicar e mostrar uma imagem que vocês vão entender muito o que eu tô querendo dizer com isso. E aí, por que é difícil desfazer uma crença? Por que é difícil falar, nossa, pra mim é assim, porque isso, porque aquilo outro? Por vários motivos. Então, vieses de confirmação, a gente fica buscando algo que confirme aquilo que a gente acredita. Atenção seletiva, então a gente põe mais foco naquilo ali. Já percebeu, às vezes, quando a mulher tá grávida, ou planeja engravidar, ou tá pensando na maternidade, ela começa a ver só coisa de bebê, só mulher grávida, só não sei o quê. Ai, meu Deus, começou a aparecer agora na minha vida só isso. Por quê? Porque a atenção dela está seletiva para aquilo. Todo o sistema dela está girando em torno dessa nova fase de vida, desse novo objetivo, dessa nova experiência. Então, ela puxa a atenção para essas coisas. E, para além disso, a gente tem a distorção da evidência contrária. E aí, a gente entra nas distorções cognitivas, onde eu começo a distorcer para caber. Vamos entender sobre isso com uma imagem? Então, essa realmente eu acredito que eu vou ter que tampar todo o meu rosto para falar com vocês. Mas depois vocês podem segurar o vídeo, pausar, tirar um print para dar uma olhada melhor depois. Mas eu gosto muito dessa imagem. Então, olha só. A gente tem ali uma crença que diz: sou incompetente.
Então, quando essa pessoa tem dificuldade de ler um texto, pensar em pedir um empréstimo no banco, o que acontece? Aquilo entra no sou incompetente mesmo. Ah lá, não consigo ler um texto. Isso aqui não é pra mim, não dou conta, sou incompetente. Vou ter que pedir um empréstimo no banco. Tá vendo como eu sou incompetente mesmo? Realmente eu não dou conta, cara. E aí, olha que interessante quando a gente desce lá embaixo e tem as seguintes situações. A pessoa terminou a papelada, resolveu um diagnóstico ambíguo, deu conta de alguma coisa, enfim, coisas que são o contrário do que ela acredita. É como se isso batesse e voltasse. Tipo assim, a pessoa, aquilo não é compatível com o que ela consolidou sobre si. O que ela consolidou? Sou incompetente. A gente ainda não tá nas distorções, tá, gente? A gente tá começando a entrar. E aí, e agora por isso que eu falo que a gente tá começando a entrar, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai fazer o seguinte: sessões com um cliente correram bem. É uma que iria bater e sair, certo? O que essa pessoa vai fazer? Mas é porque ele está querendo me agradar. E aí o que vai acontecer? Vai entrar. Terminei a leitura do texto. Nossa, tava tanto tempo, né? Terminei a leitura, deu tudo certo, mas demorei muito tempo. Tá vendo como eu sou incompetente? Eu adoro essa imagem porque ela é muito, muito didática. Então, olha como eu distorço uma evidência contrária para que aquilo caiba no que eu acredito. E a gente não faz isso de forma consciente, a gente faz isso de forma automática. Porque está consolidado, então precisa caber ali, precisa fazer sentido de acordo com a estrutura que eu tenho. E vai ser assim que eu vou interpretar o mundo, os outros, o futuro e a mim mesmo. Distorcendo. A gente distorce sempre? Não. Tem como a gente desfazer essa distorção? Sim. Existem diferentes tipos de distorção? Sim. E é isso que nós vamos ver nos próximos episódios. Então, gente, a distorção vai ser mais ou menos o seguinte. Vamos supor que você fala português e você só sabe falar português. Quando chegar em inglês, vai ter que falar assim, traduz, mas não vai ser uma tradução fiel. Vai ser uma tradução enviesada, com vieses. Não sei se esse exemplo foi muito bom para você entender, mas com essa imagem que eu mostrei, acredito que você conseguiu compreender muito bem o que são as distorções cognitivas. E nos próximos episódios eu vou trazer alguns exemplos de distorções e isso vai ficar cada vez mais claro. E espero que até aqui você tenha gostado do episódio, da série, de tudo que eu vim trazendo para vocês de uma forma prática, de uma forma aplicável no seu dia a dia, com exemplos para que você entenda, sem aprofundar tanto em termos técnicos ou teorias complexas. E no episódio da semana que vem, a gente vai começar a falar sobre algumas das distorções cognitivas. Te aguardo semana que vem.